Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre o switch, tá bom? Então, novamente, eu já dei uma adiantada aqui para poder ficar o processo da aula ficar mais rápido, mas se você acompanha a minha série de Java para iniciante, você sabe muito bem como fazer isso aqui tudo, tá bom? Mas, de novo, eu só vou dar uma revisada no que eu fiz. Bom, primeiramente, vamos começar, né? Eu importei a nossa classe Scanner, tá? Depois, nós criamos um objeto Scanner, demos o nome dele de in, informamos para o usuário escolher um número de 1 a 5 e depois nós criamos uma variável número do tipo inteira e armazenamos nessa variável número o valor que o usuário digitar, tá bom? Bom, para começar, vamos ver como é a estrutura do switch. A estrutura do switch é assim, ó. Switch e as chaves, tá bom? Bom, essa é a estrutura do switch. E o que significa switch? Switch significa trocar. O switch ele serve como um controle. E o que ele vai trocar? Bom, como eu posso dizer, ele vai dentro do switch vão ter vários casos. Em cada caso, ele vai dar uma determinada instrução, tá? Essas instruções vão ser definidas pela gente. Então, a cada instrução, o switch ele vai trocar, a cada caso, o switch vai trocar de instrução, tá bom? Bom, e o que vai dentro do nosso parênteses? Dentro do nosso parênteses vai a variável que nós queremos controlar. No caso, nós queremos controlar a variável número. Então, para isso, nós vamos botar um número dentro, a variável número dentro do nosso switch. Bom, como eu disse para vocês, dentro do nosso switch existem vários casos. Então, para isso, nós vamos criar os casos. Como se cria os casos? Usando o case. Tá bom? Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com uma variável do tipo inteira. E nós queremos que o usuário escolha o número de 1 a 5. Então, caso o usuário escolha 1, ele vai fazer uma determinada instrução. Tá? Eu vou copiar isso aqui. E vamos digitar uma frase, qualquer frase, suponhamos, você digitou 1. Uma frase assim bem besta, só para vocês entenderem. E logo em seguida nós vamos dar um break, tá? Já já vocês vão entender para que serve esse break. Bom, lembrando que podem ter várias instruções, tá? Não necessariamente só um system, nós podemos colocar várias instruções aqui. Eu só estou botando o system aqui, que é para ficar mais rápida a aula. Bom, então como nós queremos que o usuário digite de 1 a 5, nós temos que ter 5 casos, né? Então nós já temos o caso do 1. Vou dar um copiar e colar aqui. 2, 3, 4, 5, né? Então, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Eita, tem que mudar aqui também, né? Sempre esqueço de mudar isso aqui. 3, 4, 5. Bom, como nós pedimos para o usuário escolher o número de 1 a 5, nós temos 5 casos, né? Caso o usuário digite 1, vai aparecer a seguinte instrução. Caso aparecer a seguinte mensagem. Caso ele digite 2, vai aparecer a seguinte mensagem. Caso ele digite 3, e por aí sucessivamente. Lembrando que em cada caso nós podemos ter inúmeras instruções. Eu só estou botando essas instruções aqui para poder ficar mais dinâmica a aula, tá bom? Como esse programa ele é muito específico, escolha o número de 1 a 5. Se o usuário, por exemplo, digitasse
6, ia dar um erro, correto? Para resolvermos esse erro, dentro do switch existe um outro comando chamado default. Deixa eu só... Pronto, pintar aqui direita. O que vai estar dentro do default? Dentro dele vai estar alguma instrução caso o que o usuário digitou não corresponda aos casos, tá bom? Por exemplo, se o usuário digitou 10, podem ver que nós não temos um caso com 10, né? Nós temos um caso de 1 a 5. Então o 10 vai entrar no caso do default, tá bom? Então, para isso, vamos botar aqui a seguinte mensagem. Valor incorreto. Digitar essa seguinte mensagem, tá bom? Se nós executarmos, vamos lá, escolha o número de 1 a 5. Vamos digitar 3. Olha só, você digitou 3. Opa. Ah, pronto. Vamos digitar 9. Olha só, valor incorreto. Por quê? Porque o 9 não está de acordo com os casos. Tá certo? Agora eu vou explicar para vocês. Eu ia explicar uma outra coisa, mas antes eu vou explicar sobre o break. Por que nós temos um break aqui? Bom, o break, como vocês viram na aula passada, ele quebra uma determinada coisa, né? Aqui no caso, ele vai quebrar o switch. Caso o usuário tenha digitado 1, ele vai interpretar essa mensagem, ele vai interpretar esse system, vai cair no break e isso tudo aqui não vai ser interpretado. Ele vai pular para a próxima instrução, para o próximo código, que geralmente vai estar aqui, né? Se não tivesse esse break, o que iria acontecer? Vejam comigo. Olha só. Escolha o número. Vamos escolher 1. Você digitou 1, você digitou 2. Por quê? Porque como nós tiramos o break do nosso caso 1, o programa vai fazer o seguinte. O usuário digitou 1, então ele vai cair no caso 1. Caiu no caso 1, ele vai ler essa instrução. Você digitou 1, viu que não tem o break, vai continuar para o caso 2, vai ler o println do caso 2, vai ver que tem um break e vai parar o programa, tá bom? Vai parar o switch. Se nós tirássemos o break do caso 2, olha só o que ia aparecer. Vou digitar 1, você digitou 1, você digitou 2. Por quê? Porque o caso 1 e o caso 2 não tem o break. O programa só vai conseguir ver onde tem o break no caso 3. E aí ele vai quebrar o switch, tá bom? Outra coisa que eu queria falar... Sim, o que eu ia falar antes era o seguinte. Vejam bem. Dentro do nosso caso, nossos case, nós podemos ter strings, nós podemos ter double, nós podemos ter float, tá bom? Mas o que vai determinar o que nós podemos usar nos nossos casos? É a nossa variável que nós vamos usar aqui dentro do nosso parênteses. Como nós usamos uma variável do tipo inteira, então obrigatoriamente os nossos casos têm que ser do tipo inteiro, não podem ser de outro tipo. Se aqui fosse do tipo double, se o nosso número fosse do tipo double, aí sim nós poderíamos ter um caso com valores doubles, tá bom? Se aqui fosse uma string, o nosso número fosse uma string, nós poderíamos usar aqui uma string normalmente, tá bom? Notem que vai dar erro, porque não podemos converter de string para inteiro, porque a nossa variável número é do tipo inteiro, tá bom? Se a nossa variável número fosse uma string, aí essa mensagem nós poderíamos ter digitado aquilo ali, tá bom? Então, no caso, com os case, nós podemos ter os tipos inteiro, double, float, string, um char, tá bom? O que vai determinar é a variável que nós queremos usar no nosso switch, tá? Sim, outra coisa. Outra maneira de se usar os nossos casos. Notem que aqui nós fizemos o seguinte. No caso 1 nós tiramos o break e no caso 2 nós tiramos o break.
como consequência apareceu essa mensagem. Você digitou 1, você digitou 2, você digitou 3. Mas e se você quisesse, por exemplo, que se o usuário digitasse 1, 2 e 3, aparecesse a mesma mensagem? Você poderia fazer muito bem isso aqui, ó. Cadê? Você poderia estar digitando aqui a mesma frase para os 3. Deixa eu só... Opa, oi. E aqui... Oi. Opa. Oi. Tá bom? Você poderia fazer isso. Mas você poderia fazer de outro jeito também. Que é a seguinte maneira. Olha só. Se nós apagarmos aqui e apagarmos aqui. Opa. Aqui. Notem que nós definimos que o caso 1, o caso 2 e o caso 3 vai aparecer a mesma mensagem, tá bom? Então, se nós executarmos, ó, vamos digitar 1, ó, apareceu oi. Vamos executar de novo, vamos digitar 2, apareceu oi. Vamos digitar 3, apareceu oi. Vamos digitar 4, apareceu, você digitou 4, tá bom? Porque, qual a vantagem, suponhamos, de fazer assim, dessa maneira, e não da maneira que estava anteriormente? Bom, primeiramente, se você digitar daquela maneira anterior, o seu programa vai ficar mais limpo, tá? Vai ser mais fácil de entender. A pessoa que for olhar o seu código já vai saber de cara que o caso 1, o caso 2 e o caso 3 vai receber a mesma instrução, tá? Vai poupar linha de código do seu programa e também vai tornar o seu arquivo .java mais leve. Então, ele vai precisar de menos recursos do computador assim, tá bom? Ele já vai ficar uma coisa mais direta, o seu programa vai ficar mais profissional se você fizer dessa maneira. Bom, eu acho que é só isso mesmo que tem para falar de Switch. Se você não entendeu, por favor, deixe nos comentários. Se essa aula foi totalmente inútil, não deu para entender nada, me avisem que se a maioria do pessoal, das pessoas que viram esse vídeo não entendeu, eu vou estar refazendo a aula de Switch, tá bom? O que eu quero é que vocês entendam, para vocês poderem partir para a próxima aula. Então, por favor, se ficou uma dúvida, não importa qual seja a dúvida, não existe dúvida burra. Dúvida é dúvida, todo mundo tem as suas dificuldades. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo e vou estar tentando responder para vocês. Novamente, o meu Twitter está na descrição do vídeo. Se você quer me mandar uma mensagem direta lá, pode me mandar, que eu entro no meu Twitter todo dia, tá bom? E é até mais fácil para eu ler as mensagens no Twitter do que os comentários no YouTube, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais. Fui!